Então, Fabiola, isso começou com um mal-entendido, saiu a notícia que foi repercutida por vários sites em seguida, e não foi negado naquele momento, de que o WhatsApp teria, a pedido do TSE, teria decidido não fazer o lançamento do grupo Comunidades no Brasil antes das eleições. O presidente reagiu com aquela notícia. Ele disse que não ia cumprir aquele acordo porque não era justo e que se o TSE pediu para fazer após as eleições, ele ia pedir para fazer antes. Naquele mesmo dia eu entrei em contato com o pessoal da Meta e do WhatsApp, eles me ligaram, nós começamos a conversar, eu já passei para o presidente a informação de que aquela notícia não era verdadeira, de que não havia nenhum tipo de acordo em relação a isso, que o acordo deles com o TSE era outro acordo de treinamento, enfim, de checar se tem bolts, algo muito mais restrito do que uma decisão da empresa, e que aquela decisão seria uma decisão global, uma decisão que partiu da Califórnia, de Palo Alto. E aí o presidente me pediu para marcar uma reunião com eles pessoalmente, que ele queria entender essa informação, porque o que ele estava lendo era o contrário. Então, quando nós tivemos outra reunião, tem dois representantes que tocam o Brasil à Meta e os dois do WhatsApp, eles falaram claramente para o presidente que aquilo não houve em nenhum momento um pedido do WhatsApp em relação do TSE em relação a isso para o WhatsApp. O próprio TSE ontem soltou uma nota também afirmando que isso não fez parte de nenhum acordo. E aí o presidente se tranquilizou, né? Ali ele fez não, porque se fosse um pedido eu ia fazer o contrário. Mas já como foi uma decisão global da empresa, a gente respeita. Eu acho importante o Brasil, que é um país, né, que merece aí uma atenção. Ele disse não e eles repetiram que o Brasil realmente é muito importante para eles. Eles só têm dois presidentes de WhatsApp nos países, que são dois, Brasil e Índia. Os outros são representantes, diretores, mas não CEO. Então, isso mostra a importância do Brasil e da Índia para eles. E eles estão olhando os concorrentes. Eles estão preocupados para que o WhatsApp não se transforme num e-mail, por exemplo, que tem muito lixo eletrônico, que você só receba mensagem relevante. Aí o presidente perguntou a respeito das últimas mudanças, né, a diminuição, por exemplo, de número de grupos, de mensagens reencaminhadas, encaminhadas muitas vezes, né, com frequência, que fica ali, tem uma restrição. Eles disseram que aquilo ali também foi feito globalmente e que nada foi feito só apenas no Brasil, que eles querem aumentar no Brasil a quantidade de produtos deles, eles estão olhando a concorrência e que iriam fazer testes de comunidades, mas em pequena escala, antes das eleições, não em grande escala. Ministro, o senhor coloca aí, então, né, que houve essa confusão e o presidente se antecipou nessa crítica ao dizer que era inadmissível e inaceitável se houvesse esse acordo do TSE com o WhatsApp, que não existiu. Agora, isso frustra, você falou que o presidente entendeu, já que é uma decisão mundial, mas de que forma e qual o impacto disso, e se frustra alguma coisa em relação à campanha do presidente? Porque o WhatsApp é um instrumento que foi bastante utilizado na campanha, e essa criação dos grupos e dessas mensagens poderia ser uma arma utilizada aí, né, durante as eleições. Qual que é o sentimento em relação a isso? Qual o impacto disso na campanha do presidente? Carla, se você for olhar para 2018, você vai ver que em 22 o WhatsApp ele tem muito mais recursos do que tinha em 2018. Né? Então, ele amplificou muito a quantidade de mensagens, assim, de grupos que você pode mandar. Enfim, os recursos eram mais limitados antes. Inclusive, eles estão estudando, né, para lançar global também no Brasil, que você vai mandar conteúdos ou vídeos com o maior número de tempo, né, que tem essa limitação, eles vão ampliar. Então, não tem nenhum impacto negativo, muito pelo contrário, né? O presidente tinha muito menos recursos em 2018 como tem agora, né? E tem muito mais redes hoje. Ele tem muito mais seguidores. Ele está lá, ele está no Instagram, ele está no Twitter, ele está no WhatsApp, ele está, né, no Facebook. Ele tem muitas vezes que ele interage, TikTok.
enfim, uma plataforma da rede social, a plataforma que ele gosta, né, que ele interage, que ele se sente mais confortável em utilizar. O que era ruim para o presidente era se tivesse uma interferência. Ele não estava preocupado em ter mais ou menos grupos de passar de 256 para 512. Não era esse o ponto. O ponto era que ele não achava justo, não achava correto ter uma interferência do TSE na empresa. Até porque um governo liberal, não dá para o presidente da República chegar, ligar para o UOL para falar, para pedir para o UOL abrir uma ferramenta A ou B. Mas se por um acaso o UOL atender, sei lá, a Procuradoria-Geral da República ou o Senado Federal com algum tipo de ferramenta, o presidente pode chamar para dizer, olha, pode também fazer aqui para o Executivo, um pedido aqui do Executivo. A partir do momento que aquilo não houve, encerrou o assunto. A empresa vai tratar dos interesses delas em relação aos concorrentes e para ganhar mercado. Então, não dá para o governo federal se meter mais nisso. Ministro, o senhor vai ter algum papel importante na campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição? Não, eu vou tentar. Eu participo ali do grupo de campanha, mas não na linha de frente, né? Eu tenho ido para algumas reuniões, outras eu não tenho. Eu estou muito focado na agenda do Ministério, tanto é que eu deixei de ser candidato, optei por não ser candidato para entregar o 5G nas capitais, né? Deixar o 5G funcionando, que se eu fosse candidato eu ia assistir pelo UOL, pela TV, pelas mídias sociais, o 5G sendo inaugurado nas 27 capitais, então estou muito focado nisso. E na questão de escolas também, que eu quero sair do Ministério com esse legado aí, deixando as escolas todas do Brasil conectadas. Então, tenho participado também de algumas reuniões, mas ele tem um núcleo ali, né, que a gente fica meio que se revezando, mas tem um núcleo central que está mais consolidado. Mas eu acredito que irei participar em alguns momentos, sim. Ô, ministro, duas perguntas em uma, na verdade. O senhor falou que o presidente pediu para o senhor procurar o WhatsApp quando teve essa confusão com o TSE. Alguém do governo procurou o TSE para esclarecer isso? Essa é uma. E a segunda, ontem o senhor foi multado por propaganda antecipada, né, pelo TRE do Rio Grande do Norte, pelo que eu li aqui, em R$10 mil. O senhor vai recorrer? Como é que o senhor tem visto essa questão de campanha antecipada? Enfim, são duas coisas relacionadas aí à justiça eleitoral. Então, não, ninguém ligou para o TSE do governo, o TSE soltou nota, acho que foi a imprensa mesmo que procurou o TSE e procurou o WhatsApp, eles soltaram nota. Eu fiz em coletivo, eu resolvi fazer isso como eu gosto de fazer. Terminei a reunião, desci, falei em com toda a imprensa, né, para evitar o off e fica uma notícia diferente da outra e depois ninguém sabe qual é a verdade. E o TSE foi demandado e respondeu. Em relação à multa, isso foi uma frase que eles não concordaram, porque eu falei isso em relação à governadora do meu estado, do Rio Grande do Norte, que eu nunca pensei em ser candidato ao governo. Então, foi um ponto lá que eles acharam que eu fiz uma campanha antecipada contra ela, entendeu? 2 juízes acharam que não houve, um achou que a multa deveria ser a multa mínima de 5, porque a multa é entre 5 e 25. Né? Então, 2 acharam que não houve, um achou que a multa deveria ser de 5 mil e 3 de 10 mil. Eu acho que o AGU deve recorrer, né, que está fazendo essa minha defesa. Eu e o Rogério, né, nós dois tivemos esse processo, e eu acho que eles vão ver só essa questão do valor, e depois deve ir para o TSE, isso vai demorar um pouco, mas, assim, estou muito tranquilo, porque foi dentro da minha defesa, se observar o que eu falei, foi totalmente dentro de um contexto de que eu citei alguns momentos de que quando a governadora era senadora e era deputada federal, ela defendia algumas coisas e era contra outras coisas, e quando ela assumiu o governo, ela fez exatamente o contrário. E eu citei 2 exemplos concretos do que era feito antes por ela na oposição e no governo. E só que eles acharam que isso foi amplamente divulgado, que tinha muita gente, que saiu em muitos lugares e que ela foi prejudicada com esse meu comentário. Eu acato. Decisão a gente acata.